Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque agora o assunto é a Copa Sul-Americana 2022, porque metade da fase de grupos já foi embora, né? 3 rodadas já se foram e a gente vai falar sobre o desempenho dos times brasileiros até o momento, aqueles que estão bem, que já encaminharam bem a classificação para as oitavas de finais, e aqueles que ainda vão ter que jogar muita bola nessas últimas 3 rodadas para ver se vão conseguir a classificação para a fase de oitavas de finais. Lembrando que tem 2 times brasileiros que ainda estão 100%, 3 jogos, 3 vitórias, é o caso de São Paulo e Ceará, que sobram na Sul-Americana. Bora falar dos resultados então e como anda a classificação em todos os 8 grupos da Sul-Americana. Galera, começando com o grupo A, que não tem times brasileiros, né? O grupo A tem a presença do Lanús e do Barcelona do Equador. O Lanús tem 7 pontos, lidera o grupo A da Sul-Americana, e o Barcelona de Guayaquil tem 6 pontos, né? Logo em seguida vem o Metropolitanos com 2 e o Montevideo Wanderers com apenas 1 ponto, né? Lembrando que o Barcelona do Equador bateu a equipe do Metropolitanos por 1-0 e o Lanús, no Uruguai, bateu a equipe do Montevideo Wanderers por 1-0 também. Galera, a briga nesse grupo aqui deve ficar entre Lanús e Barcelona do Equador, né? O jogo que vai definir o classificado provavelmente vai ser o jogo que acontecer no Equador entre as duas equipes. Lembrando que o Lanús bateu o Barcelona na Argentina na segunda rodada. É o jogo que vai decidir aí quem vai se classificar em primeiro, provavelmente. Grupo B, o grupo tem o Cuiabá. O Cuiabá que infelizmente pisou na bola, galera. O Cuiabá não poderia ter perdido o jogo que perdeu para o River Plate do Uruguai, com todo o respeito ao River Plate do Uruguai. Mas o Cuiabá teria que ter feito os 3 pontos. O Cuiabá acabou perdendo por 2-1, né? O River Plate chegou a abrir 2-0. O Cuiabá ainda chegou a diminuir, tentou dar uma pressão, tentou manter aquela posse de bola ineficiente, né? Que fica com a posse de bola, mas não cria nada. E, infelizmente o Cuiabá pode se complicar muito com essa derrota para a equipe do River Plate do Uruguai, que era talvez a mais fraca do grupo. Até porque, cara, por incrível que pareça, o Melgar lidera o grupo do Cuiabá, né? O Melgar bateu a equipe do Racing da Argentina por 3-1 e lidera o grupo B com 6 pontos. O Racing também tem 6, o Cuiabá agora é só o terceiro com 3 e o River Plate também tem 3 pontos. E para complicar, o Cuiabá tem 2 jogos fora de casa na fase de grupos agora daqui para frente, né? Grupo C, grupo do Santos. O Santos jogou contra o União La Calera na quinta-feira, né? Empatou em 1-1. Cara, o resultado, ele não é ruim, até que é bom, porque agora você vai ter 2 jogos em casa nessa segunda parte da fase de grupos, né? Contra o próprio União La Calera e contra a equipe do Banfield. Vai ter que sair para pegar o do Quito lá. Galera, o empate não foi ruim, mas o futebol apresentado foi, de novo, muito sofrível, né? Um desempenho do Santos muito fraco, tecnicamente. Um time que foi praticamente para se defender, para segurar talvez o empate. O Bustos começa a ser um pouquinho questionado por suas escolhas, principalmente nas substituições. Lembrando que a liderança é do próprio União La Calera, que tem 5 pontos. O Universidade de Quito bateu o Banfield por 2-0 em ocupação da posição com 4 pontos. Santos é o terceiro também com 4. E o Banfield tem apenas 3 pontos conquistados. O Santos vai ter que usar o fator casa e talvez empatar fora para ver se consegue se classificar para as oitavas de finais. Grupo D, grupo onde tem um tricolor paulista 100% São Paulo Futebol Clube, que bateu o Jorge Wilson lá na altitude por 3-1. 3-1 para o tricolor paulista, com gols de Igor Gomes, do Marquinhos, e agora gol do Reinaldo de pênalti, né? O gol do Jorge Wilson foi marcado também de pênalti. São Paulo lidera com 9 pontos, precisa talvez de mais uma vitória para carimbar a classificação para as oitavas de finais. O time reserva do São Paulo está dando conta do recado, mesmo que o futebol não seja muito vistoso, né? O futebol do São Paulo contra os adversários mais fracos tem alguns erros, o futebol não é um futebol bonito de se ver, mas é um futebol que dá resultado e o São Paulo é 100%, junto com o Ceará, a melhor equipe da Sul-Americana até o momento. Então, vitória do tricolor. O Everton bateu o Yakult por 2-1 e ocupa a segunda posição com 4 pontos. Yakult 3, Jorge Wilson 1. Dependendo da próxima rodada, o São Paulo já se classifica com vitória contra o Everton lá no Chile. Grupo E, e falar da importância da vitória do Internacional de Porto Alegre de Mano Menezes. 1-0 para cima do Independente Medellín. Cara, você imagina se o Independente Medellín ganhar esse jogo? O Independente Medellín iria para 7 pontos e o Inter vai ficar com 2. A classificação ia ser quase que impossível. A vitória do Internacional botou o Internacional de novo na briga, uma vitória contra o concorrente direto pela liderança do grupo.
Agora, por incrível que pareça, o Guaiarina é o líder da competição com 5 pontos, né? A equipe, deixa eu ver aqui com quem que o Guaiarina jogou. Ele bateu o 9 de outubro, cara, por 1-0 e lidera o grupo do Internacional. Depois o Internacional tem 5 pontos, Independente Medellín 4 e o 9 de outubro tem apenas 1 ponto ganho. Agora, por que eu falo que esse resultado do Internacional é importante? Porque agora ele vai pegar, e essa surpresa do time paraguaio aqui na liderança. O Internacional tem 2 jogos em casa, cara. Se você ganhar esses 2 jogos, ele caminha bem a classificação. O Internacional tá livre, tá sonhando alto aí na Sul-Americana ainda. Galera, falar do Atlético Goianiense, hein? O Atlético Goianiense acabou tropeçando contra um adversário totalmente inexpressivo no futebol sul-americano, o Antofagasta do Chile, uma derrota até surpreendente. O Atlético Goianiense saiu na frente, né? Mas tomou a virada, uma derrota que não se esperava pelos lados do Dragão ali nessa altura da competição. E meio que agora deixa uma situação um pouco um sinal de alerta ligado, né, cara? Que a LDU bateu o Defensa e Justiça na Argentina por 2-1. E aquele negócio, né, cara? O Atlético vai ter que ganhar a Defensa e Justiça em casa, sabendo que a LDU também deve ganhar do próprio Defensa e Justiça jogando em Quito. E a decisão deve ser entre Atlético Goianiense e LDU na briga para essa classificação nas oitavas de finais. Ou seja, promete muito. O Atlético Goianiense não poderia ter perdido para esse time aí do Chile do jeito que perdeu. Uma derrota que chega a ser até surpreendente no meu ponto de vista. Grupo G, grupo do Ceará, do nosso vozão, que é líder com 100% de aproveitamento. São 9 pontos em 3 jogos, bateu o General Cabaleiro por 2-0 e lidera. Depois vem o Independiente de Argentina, que bateu o Laguaira por 2-0. E o Laguaira tem 1 ponto, né? E o General Cabaleiro 1 ponto. Galera, tá bem nítido que a briga vai ser entre Ceará e Independiente, né? O Ceará com 9 e o Independiente com 6. Cara, o que o Ceará tem que fazer? Ganhar bem os 2 jogos em casa contra o Laguaira e General Cabaleiro. Ganhar, fazer muito saldo de gols. Faça saldo de gols, isso é super importante. Porque talvez, perder para o Independente na Argentina, nem faça falta. Porque pelo saldo de gols o Ceará acaba classificando e segue firme com uma classificação. Galera, eu tô com uma gripe muito forte, né? Peço desculpas para você aí, mas é isso aí. Fechando, falar do grupo do Fluminense, hein? O Fluminense empatou em 0-0 com o União Santa Fé da Argentina e causou a demissão de Abel Braga, né? Que entregou o cargo e disse que no futebol brasileiro não trabalha mais. Lembrando que o Fred perdeu um pênalti nos acréscimos, quando tava 0-0 ele perdeu um pênalti. E o Fluminense só é o 3º colocado, correndo um sério risco de ser eliminado na primeira fase da Sul-Americana, já que o Júnior Barranquilla tem 7 pontos e o próximo jogo é Fluminense e Júnior Barranquilla. Se o Fluminense perder, meus amigos, até empatar, eu acho que complica demais. Júnior Barranquilla 7, União Santa Fé 5, Fluminense 4 e o Oriente Petroleiro, o pior time da competição, com 0 pontos. Galera, se inscrevam no canal Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Um abraço, Sul-Americana é aqui. Valeu!